Então, regularizado lá o tempo. Boa noite novamente, senhor presidente, senhoras vereadoras, público presente, pessoal do sindicato, bem-vindo, pessoal do transporte escolar, sejam sempre bem-vindos a essa casa. Quero aproveitar meu tempo e iniciar com os trabalhos da semana passada. Vamos colocar as indicações, por favor? Então, essa é uma indicação ali na rua Oswaldo Cruz. E a grande preocupação dos moradores é o acidente, não é? Então, eu separei aqui algumas indicações, eu vou falar muito desse tema, o quanto que as pessoas, elas estão arriscadas a sofrer algum tipo de acidente. Então, ali, eu conversei um pouquinho com o pessoal da manutenção, né, para refazer esse asfalto, até entendo a justificativa, mas a gente não pode achar normal. Então, essa é a primeira, uma indicação de repente, um acidente com o veículo. Pode colocar o próximo? Ali é uma tampa de bueiro quebrada na rua Rancho Fundo. A grande preocupação dos bueiros quebrados, as tampas, é a locomoção do pedestre, não é? Principalmente no horário que a iluminação ela fica prejudicada. Então, também mais uma indicação para que a gente possa recuperar essa tampa. Pode colocar outra também. Essa ela fala um pouquinho da preocupação do acidente, mas mais na mobilidade urbana. Essa rua ali é a Fernando Costa. Para quem desce, né, sentido Louveira Centro, aí a gente está olhando a subida, e ali tem um comércio, e graças a Deus, né, para o comércio, para o bairro ali da Vila Planalto, quem é morador do bairro sabe o quanto que é importante esse comércio ali que cresceu. Então é um fluxo, é uma padaria, e o fluxo de pessoas, tanto no período da manhã, na hora do almoço e à tarde, ele é muito grande. Então é necessário que seja feito um estudo, porque os ônibus descem numa velocidade muito alta, né? Então, toda vez que o pedestre ele é ameaçado por um veículo, porque essa velocidade é muito alta, a gente sabe o final da história que pode acontecer. Então, ali só um lembrete para que, de fato, seja rapidamente pensado. Aqui eu não estou nem falando de lombada ou não lombada, eu acho que a gente tem que dar um salto a mais nessa questão, porque se a gente fica pensando só na lombada, a resposta vem automática. Ah, não pode pôr lombada. Então fica meio que um ciclo vicioso, não é? Então a minha sugestão é que de repente seja repensado talvez a movimentação dos ônibus ali, não é? Conversar com as empresas de ônibus para que o pedestre seja o principal a ser cuidado. E falando de empresa de ônibus, eu já quero, antes da última foto, quero só falar da questão do aumento. Quando a gente vê no jornal a propagação, não é? A notícia de que o aumento do ônibus ele aconteceu, a pessoa que tem ali o salário mínimo é o principal atacado, até porque a grande maioria das pessoas que utiliza o transporte público, infelizmente, ele tem um poder aquisitivo menor, não é? Não deveria ser assim, sabemos das teorias, sabemos que deveríamos ter incentivo para que as pessoas andassem mais de ônibus, sabemos de tudo isso. Mas, a partir do momento que a empresa de ônibus ela usa de um instrumento legal, não é? Estou pensando aqui na reposição, falando de inflação somente, que na verdade não seria um aumento, seria uma reposição. E aí fica uma teoria tão covarde, é o nome certo que me vem à cabeça. Por que covarde? Porque quando a gente repassa o custo para o trabalhador, para o assalariado, para aquele que tem o menor poder aquisitivo, ele não tem forças para ir contra esse aumento. Então, o aumento do ônibus, ele deveria, no mínimo, vir agregado de segurança. E a gente sabe que isso não acontece. Cumprimento de horário. Se alguém tem dúvida, é só ficar um pouquinho que você fique. Eu fiz questão de ir ali próximo da capela, né, onde tem um grande fluxo de pessoas. A quantidade de horários atrasados dos ônibus é muito grande. Se você fica um pouquinho ali, a quantidade de ônibus que, de repente, poderiam passar por uma fiscalização diferente, falamos tanto disso no transporte escolar, não é? O transporte escolar, e com justiça, foi bem cobrado, não, precisa cumprir as leis. Ninguém é contra cumprir as leis. Eu, pelo menos no meu mandato, eu faço questão de que a lei seja bem cumprida. Mas que seja bem cumprida, inclusive para a empresa de ônibus que aumentou novamente o custo. O aumento do custo, ele transforma a vida ali da pessoa que está pegando ônibus todo dia num sinal de desrespeito, é o que eu vejo. Então, se pelo menos
não seja considerado manter o valor do ônibus, se infelizmente a gente não conseguir na justiça que esse valor seja retroativo aí, né? Retorne ao valor anterior, que pelo menos a empresa cumpra o mínimo. É só passar na cidade. Hoje estava vindo para cá, próximo do horário do início da sessão, qualquer um dos pontos que já foi falado aqui, eu mesmo já falei, subiu ali na Rua Palmeiras, na Vila Planalto. É pelo menos 50 pessoas, 50... Vou falar 50 por baixo, mas só olhar os estudantes que ficam ali expostos, não tem um ponto de ônibus adequado, não tem uma segurança para aquela criançada que sai do Patriarca da aula, não tem uma segurança na chuva, o pessoal que sai ali, seja ali da Sanebave ou das outras empresas, o pessoal que trabalha na Vila Galo. É um desrespeito a gente achar normal subir o ônibus e aí ainda vem gente e fala assim, vocês reclamam demais. Eu enxergo a reclamação como o mínimo necessário para que a gente busque um caminho verdadeiro. O que eu falo de caminho verdadeiro? De novo, hein? Se o custo do ônibus ele foi autorizado a ser atualizado, a gente tem que cobrar também o mínimo de qualidade dessa empresa, né? E o que é o mínimo de qualidade? Cumprir horário, ônibus decente, ônibus com segurança. Como que é o treinamento desses motoristas? Eu tenho certeza que se fizer uma estatística, é óbvio que tem pai de família ali que é dedicado, já presenciei isso. Já presenciei pai de família que para um pedestre passar, mas também a gente sabe que não é assim, tem dúvida? É só ficar ali perto do Dr. Cevada e ver naquela avenida lá. Passa o semáforo, na verdade o redutor de velocidade, né? Passa o redutor ali de 30 por hora, 40 por hora. O que o ônibus faz? Ele já corre. Eu sei da pressão que existe nas empresas para que ele cumpra o horário, etc. Então é um assunto que a gente tem que retomar. Volto aqui a falar do plano diretor, que a gente está estruturando na cidade. Minha sugestão, que o plano diretor seja realizado também em outros horários. Eu gostaria muito, como minha função de vereador, poder ajudar. E o plano diretor no horário da segunda-feira impede que esses vereadores possam participar. Então minha sugestão é essa. E só para terminar esse assunto da questão do transporte, não é? Tivemos a audiência na semana passada e a gente vive um momento diferente, porque as pessoas não participaram da audiência. Isso não dá direito para que a audiência não pense nas pessoas que não puderam participar. Uma falta de respeito, vou repetir essa frase, uma falta de respeito com o cara que pega o ônibus às 5 da manhã, vai trabalhar, volta às 6, pega outro ônibus para chegar às 7, 7h30 em casa, e ainda cobrar dele para ir na audiência pública num dia de trabalho, 7 horas da noite, 6 horas da noite. Então a gente precisa repensar esse modo de fazer pesquisa com os trabalhadores aqui da cidade. Pode colocar outra foto? Semana passada eu tive presente na Arquidiocese de Campinas. Então, para quem não conhece, esse nosso arcebispo, Dom Ayrton, eu fui discutir ali, na verdade eu pedi essa audiência, né, ao termo certo, para que eu pudesse apresentar, foram 3 temas. Primeiro, fui apresentar os meus trabalhos, né, os meus 15 meses de vereador, fui levar até o arcebispo para que ele pudesse fazer uma avaliação. O segundo tema, fui discutir com ele, e na verdade é pedir uma orientação pastoral, não é? Porque muitas pessoas confundem um pouco a questão do sistema laico. Não, eu também sou favorável e eu acredito nisso, não é? O poder público, ele é laico a partir do momento que as decisões são feitas para a população. Então as pessoas não podem confundir isso. A partir do momento que o poder público, ele decide para as pessoas, de fato, ele não pode levar em consideração A ou B, vermelho ou azul, religião ou religião, não é? O sistema é laico. Mas as pessoas precisam entender também que as pessoas... Eu não sou um laicato. Eu tenho a minha religião, eu sou católico, tenho a minha experiência e eu tenho consciência também que o meu trabalho de vereador foi eleito pelo trabalho na Igreja Católica. Então, simplesmente fui ali pedir uma orientação. E para quem não tem essa oportunidade, ou nunca teve, todas as terças-feiras, o arcebispo ele atende as pessoas, não é? A terça-feira à tarde é livre para discutir. E eu fui lá pedir orientação. Então ele me lembrou de alguns documentos que são importantes para a gente pensar o futuro de Vinhedo. Não é? Qual não foi a minha surpresa quando eu cheguei, não é? Preparado para começar a falar, ele falou, não, senta aqui e vamos conversar. Como é que está lá a uva de Vinhedo? Vocês estão comprando muita uva lá do Rio Grande do Sul? Não é? Eu achando que eu estava sabendo de tudo o que está acontecendo. E outros detalhes também, que uma hora, quem quiser, só vim, não foi nenhuma reunião particular, escondida, não tem esse tipo de situação, não. E o terceiro ponto, eu fui ali claramente
mostrar o meu compromisso com justiça social. As pessoas confundem um pouco, eu acredito, a justiça social com o que pode estar longe da cidade de Vinhedo. Então, o que é justiça social? Justiça social nada mais é do que pensar naquele que não tem a oportunidade. Eu não sei se é eu que estou falando, mas está dando um eco aqui tão grande. Só um minuto, vereador. Por favor, plateia. O vereador está se pronunciando. Por favor, continue, vereador. Está dando um eco diferente, que eu até achei que era luz nova, né? Mas agora melhorou. O silêncio é importante. O debate sempre é importante. E a justiça social, ele busca isso. O que o Dom Ayrton, ele mandou uma mensagem para todos os vinhedenses, não é, independente da religião, para que nós tenhamos uma Semana Santa aí tranquila, e ele fez um convite para que nós possamos pensar naquilo que nós colocamos nas redes sociais. Ele tem muito claro, eu entendi isso, que ele tem uma clareza muito grande que a gente precisa, de fato, usar a rede social. E ele usou uma frase que eu tenho para a minha vida que nos ajuda. Use a rede social, mas estude bastante também. Estude é o que ele nos mostra. Porque se a gente não conseguir enxergar que há uma oportunidade de esclarecer as pessoas, o que vai acontecer? A gente vai ficar só reproduzindo o assunto sem ter opinião. Precisa investigar, precisa conversar. Quer uma sugestão clara? Poder público, não é? Ele tem uma função muito forte esse ano. O que a gente vai fazer melhor esse ano para conversar com o sindicato? E aí, quando a gente fala o sindicato, o representante legal, eleito, não é? Quando as pessoas conseguem visualizar que, independente da opinião que você tenha, você pode sentar para conversar, já é uma grande vitória. Então, tenho aqui oficialmente dar a minha opinião, que contem comigo, a participação do sindicato é tão importante, porque cada vez que quem nunca participou, eu sempre participei, sempre do lado da empresa, né? Sempre é uma situação interessante a minha história política, não é? Sempre tenho cargo de engenharia já há 23 anos, então a empresa sempre me convidou, ou seja, para ser o participante da CIPA, não eleito, mas representante, e eu consegui enxergar que o melhor caminho para a gente chegar numa solução é a discussão. Então, as discussões que já são comuns na cidade, que a gente solucione. Por exemplo, vaga em creche. A gente não pode esquecer que quarta-feira agora a gente tem audiência, e a semana passada, eu confesso que até eu me senti confuso, vou deixar bem claro. A minha opinião é muito clara, é necessário que a gente pense o melhor para as crianças e para as famílias. Hoje, em Vinhedo, o melhor para as crianças e para as famílias é a creche período integral. Não há possibilidade da gente cortar benefício se a gente não oferecer alguma coisa melhor em troca. E o que é uma coisa melhor em troca? Se você falar para mim, olha, aqui em Vinhedo a gente não tem nenhum desempregado. Então é bom mesmo, é necessário que a prefeitura vai cuidar da criança uma parte, ela fica na escola um período, no outro período a gente faz questão de ter um atendimento para a mãe e para a criança. Aí eu sou o primeiro a rever a minha posição e falar assim, podemos pensar num futuro, talvez uma creche, num período de semi-integral. Mas enquanto isso não acontece, como é que você vai, de fato, impedir que uma mãe que talvez não consiga ali um registro em carteira, que faz um trabalho informal, e para quem não tem esses dados, nós temos cerca de 14 milhões de desempregados. Desses 14 milhões, pelo menos 1,5 milhão na região de Campinas, e a região de Campinas é um grande representante de trabalhadores sem registro em carteira. Uma mãe que não tem registro em carteira, de repente não consegue uma vaga em creche. O tempo caminha muito rápido, só para eu não perder aqui os assuntos. Quero falar também, aqui oficialmente, parabenizar o vereador Edson PC. Nós conversamos muito aqui internamente e eu faço questão de falar publicamente, né, vereador Edson PC, que cada vez que o Edson PC ele se pronuncia, já tem algumas pessoas com um preconceito do seu trabalho. Então, esse trabalho da questão do pão foi muito claro. Eu investiguei também, olhei ali todo o edital, verifiquei as contas que o senhor fez e está muito claro. Tem que melhorar um pouquinho o formato ali, né? A gente vai ajudar na internet, mas está muito claro que quando você tem um custo de um produto que é 50% a mais do que a média de mercado, no mínimo,
esse produto deveria ser recheado com presunto, queijo, tomate, etc. Nem um cachorro-quente é tão caro como um pãozinho que está sendo vendido ali no café da manhã. Então, não tenha dúvida que eu sou favorável a qualquer tipo de investigação. Então, vou assinar essa CPI, porque eu acho que a gente tem que mudar essa história. Olha, sou contra, mas na hora que tem que cobrar a prefeitura, a gente sabe muito bem quem está cobrando. Então eu, vereador Sandro Rebeca, estou do seu lado e eu quero investigação, porque esse pãozinho está muito caro. Uma feliz Semana Santa, por essa noite é só.